O governo quer pôr em prática um projeto de privatização de presídios. Pelo plano, os presos trabalham e usam parte do salário para pagar seus custos. O modelo de parceria público-privada já funciona em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Agora, o Ministério da Economia tenta tirar do papel 2 novos empreendimentos e estender, então, o projeto pelo país. O tema de hoje é: a iniciativa privada tem condições de controlar o sistema carcerário no Brasil? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, então, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos lá, né? Retomando a pergunta em debate. Presídios devem ser controlados por empresas? Essa questão ela fica um pouco prejudicada, porque o Estado não pode delegar a garantia da execução penal, ou seja, a aplicação das penas em conformidade com a legislação e também a tutela dos apenados sob custódia estatal. Contudo, é perfeitamente possível, aliás, como se verifica no raríssimo exemplo de Ribeirão das Neves, que o Estado mantenha as suas atribuições, que são juridicamente indisponíveis, mas que contrate uma entidade privada para a gestão de uma casa ou de um complexo penitenciário. Então, em outras palavras, a direção da unidade prisional, a guarda externa e a carceragem, idealmente devem permanecer aí sob responsabilidade estatal exclusiva, até porque é o Estado que detém aquele chamado monopólio da força, né, e os decorrentes poderes de coerção e de polícia. Só que, por outro lado, né, o Estado não precisa ser dono do imóvel. Ele não precisa nem cuidar da sua manutenção. Ele não precisa administrar o restaurante ou a lavanderia da casa. Né? E não precisa também cuidar de outros serviços e até mesmo das oportunidades de trabalho, de renda e ressocialização que a lei garante ao apenado. Se a gente parar para pensar, todos esses aspectos relacionados à gestão prisional, eles são acessórios em relação à função primordial de uma casa penitenciária, que deve permanecer estatal, a garantia da execução penal, como eu disse no começo da minha fala. Portanto, aqui a gente está falando de uma PPP, né, uma parceria público-privada. E aí, claro, com o perdão do trocadilho, é uma pena que essa discussão ainda seja tão embrionária no Brasil, porque há décadas que a gestão privada profissional funciona no mundo desenvolvido, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Né? Há casos e mais casos de sucesso. E como que se mede o sucesso numa parceria público-privada no segmento da administração penitenciária? Dá para a gente ficar aí em 2 métricas bem simples. A primeira, bem óbvia, é a utilização do recurso público, portanto, o custo da operação. E a segunda métrica é o índice comparativo de reincidência no crime. Então, há exemplos aí de grandes cidades da Inglaterra em que a taxa de cometimento de crimes por egressos das prisões chega a 3 ou 4%. Ou seja, de cada 100 condenados a regime privativo de liberdade, menos de 5 voltam a delinquir após cumprirem as suas devidas penas. É uma frase aqui, olha isso. A taxa de reincidência varia entre 40% e 70%. Essa frase é do ex-ministro da Segurança Pública do governo Temer, o senhor Raul Jungmann. Então, uma variação entre 40% e 70% já comprova que os dados não são nada confiáveis, mas, de qualquer forma, são números assustadores, são números estarrecedores, considerando que, por força de uma legislação garantista e bandidólatra, os portões das cadeias brasileiras se comportam praticamente como portas giratórias. Portanto, a taxa de reincidência criminal é uma métrica essencial para medir a qualidade dos serviços contratados e prestados em uma prisão. No modelo inglês, ao qual eu me referi, os apenados eles têm acesso a um aprisionamento digno, sem superlotação ou exposição à violência. Eles também têm oportunidade de trabalho e renda, inclusive com treinamento profissional. Então, a porta de saída do cárcere, ela se torna um portal para uma vida diferente, para uma nova vida, né? Não um estímulo a mais para que o antigo preso volte a delinquir. E aqui é preciso deixar muito claro, as escolhas pessoais fundadas no livre-arbítrio ainda são um fator determinante para a prática da atividade criminosa, mas é muito mais inteligente que a sociedade, por meio do Estado, por meio da iniciativa privada, né, se organize para oferecer alternativas legais e mais atraentes a essas pessoas. Então, ao longo do debate, eu pretendo argumentar a favor de uma maior participação do setor privado no nosso sistema prisional, como já acontece em outras áreas essenciais do Estado, especialmente na saúde e na educação. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, bandidólatra. Os recursos retóricos estão cada vez mais interessantes.
Minhas amigas, meus amigos, telespectadores, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais mistificados da nossa sociedade. Um tema em que, na maioria das vezes, a ideologia, os lugares comuns, as crendices tomam o espaço da ciência. Eu inicio minha fala contando para vocês que durante muitos anos eu dei aula nos presídios da capital e do seu entorno aqui. Projeto chamado Educação para a Cidadania no Cárcere, do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Eu acredito que todo mundo deveria ter essa experiência um dia. É claro que, como advogado criminalista, eu já tinha entrado em penitenciária várias vezes, mas eu sempre estive lá como advogado. A experiência de ter a oportunidade de dialogar com as pessoas que estão privadas da sua liberdade, sem essa relação hierárquica, é uma experiência certamente transformadora. Em primeiro lugar, você percebe que todos esses lugares comuns, achismos, preconceitos, eles estão impregnados na mentalidade dos próprios presos. Vocês podem não acreditar, mas eu já ouvi de um preso que bandido bom é bandido morto. É nesse momento que você percebe como aquelas pessoas, sim, pessoas, eu preciso frisar isso, elas são tão humanas como quaisquer outras que estão aqui fora. Elas também assistem programas sensacionalistas, também são bombardeadas por uma ideologia nefasta, desumana, atrasada, que concreta os alicerces dessa política penitenciária em relação a qual um dia, em um futuro, eu espero que um futuro próximo, nós olharemos com um sentimento de extrema repulsa e vergonha. Vergonha. Semelhante ao que nós sentimos hoje em relação ao sistema escravagista, que só se encerrou no Brasil há apenas 132 anos atrás. Um suspiro em termos históricos. A maior prova da falência de um sistema de ressocialização é o fato de o próprio preso ter sido contaminado por uma mentalidade que não enxerga o condenado como um ser humano, que tem direito, como qualquer outro ser humano, que tem direito a um tratamento digno. O preso acha que o bandido bom é bandido morto porque ele mesmo não se vê como bandido. Assim como o famigerado cidadão de bem, que também é incapaz de se ver como bandido, mesmo quando ele faz apologia à tortura, mesmo quando ele propaga ideias racistas, quando ele prega tirania, ditadura, mesmo quando ele sonega imposto, mesmo quando ele insulta as instituições, mesmo quando ele agride a sua esposa, ou se corrompe por dinheiro ou por poder. Na realidade, essas duas categorias não passam de uma ilusão. Tanto quanto não existe bandido completo, também não existe essa metafísica categoria do cidadão de bem. Não passa de tentativa de reduzir, de desinformar, de simplificar, para perpetuar um projeto de encarceramento em massa, que prospera a passos largos no Brasil. Não há condenado que não possa contribuir para a sociedade, assim como não há um cidadão exemplar que não possa cometer ato ilícito. É preciso que se compreenda que o encarceramento em massa não é uma mera crise transitória. O encarceramento em massa é um projeto político muito bem implantado pelo Poder Executivo e Judiciário e que gera benefícios econômicos, gera capital político e, sim, também gera corrupção. Ou a gente já se esqueceu da famigerada máfia das quentinhas. Já existe uma grande mercantilização da política penitenciária que causa vultosos gastos para o poder público. E já que estamos falando de gastos, vamos ao primeiro mito que deve ser derrubado. E fica tranquilo, Caio, eu não estou falando do presidente. O primeiro mito que deve ser derrubado é o de que a privatização diminui gastos. Essa informação é sempre muito alardeada quando a gente fala desse assunto. Mas o fato é que empresas privadas chegam a receber a remuneração de quase R$ 4.500 por mês por preso, quando a média nacional gira em torno de R$ 1.500 por mês. Ora, eu sou muito sincero em dizer que eu não veria qualquer problema se esse aumento de custo fosse acompanhado de melhoria nas condições do cumprimento de pena. Vale lembrar que nós estamos falando aqui de estabelecimentos já associados a masmorras medievais, que o sistema penitenciário foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional. Mas não. O aumento do gasto mensal por preso não é acompanhado por uma melhoria nas condições, pelo contrário. As auditorias e relatórios produzidos sobre o tema, e aqui eu cito dois muito importantes, a nota técnica sobre a proposta de privatização da Conectas Direitos Humanos e de mais 15 entidades, e o relatório Privatizações no Brasil em Debate, da Parceral Carcerária Nacional. Todos esses estudos de peso, com comprovação científica, com estudo de campo, com reforço estatístico, eles mostram uma precarização nas condições para os presos, que acabam sendo alijados de condições mínimas, como itens básicos de higiene.
Naturalmente, quando o empresário recebe um valor fixo para o preso, o jeito de aumentar o lucro é cortando custo. Mas cortar custo, nesse caso, significa cortar o pouco de humanidade que restou a esse vergonhoso sistema penitenciário. É precisa, nesse sentido, a afirmação do padre Gianfranco Graziola, da Pastoral Carcerária. Eu abro aspas. Como a privatização, o encarcerado se torna mercadoria, não tem nenhuma humanidade. O preso e os familiares se tornam objeto desse negócio, desse sistema. Fecha aspas. Senhores e senhoras, hoje, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou uma liminar que obrigava o poder público a instalar chuveiros com água quente em todas as unidades prisionais do Estado. Sim, no meio da pandemia, sem precedentes, milhares de pessoas, eu preciso ressaltar, pessoas, não têm acesso à água quente. E o presidente do Tribunal de Justiça cassou uma liminar que garantia esse direito básico. O que nos faz perguntar, que tipo de sociedade nós estamos criando? Eu não acho, eu sei, eu tenho certeza que um dia nossa sociedade vai olhar para trás e vai sentir vergonha. Vergonha dessas fábricas de moer gente, desse berçário de criminalidade, desse fim do que resta da nossa humanidade. E eu digo para vocês, eu já me envergonho hoje disso. Bruno e Caio ao debate, por favor. Bom, inicialmente parabenizar aí o meu debatedor pelo trabalho voluntário no cárcere, né? Querendo ou não, são pessoas que de fato são invisibilizadas na nossa sociedade e o nosso desejo é que a lei seja cumprida em qualquer circunstância. Inclusive, sobre aquele mote, né, bandido bom é bandido morto, eu obviamente não partilho dessa ideia. Eu acredito que o criminoso deveria sim ficar morto, mas morto de medo do Código Penal, o que não é o caso, porque tanto a nossa jurisprudência quanto a nossa legislação penal são bandidólatras, né? Isso não se trata de um recurso retórico, mas simplesmente de uma constatação. Então, o que é a bandidolatria? É você tratar o direito penal como se o protagonista fosse simplesmente o criminoso, ignorando que existe um interesse público na perseguição da justiça, na retribuição e na punição desse criminoso, certo? Vamos lembrar aí que as penas elas têm uma série de funções, inclusive a prevenção pelo afastamento, né, do delinquente, né, do convívio social e também o aspecto didático, né? A ressocialização é a última etapa desse processo, mas parece que a função aí dos garantistas de plantão é simplesmente garantir que bandidos não sejam presos. E para corroborar o que eu estou dizendo, usando como fonte um trabalho acadêmico com o seguinte título, o caráter polifuncional da pena e os institutos despenalizadores, né, do senhor Jonatas Cosman, né, ele mapeou os intervalos de pena previstos em 1.050 tipos penais. E olha que conclusão interessante sobre punitivismo penal, ou na verdade a falta de punitivismo. 50% das penas no Brasil comportam transação penal. 24% comportam suspensão condicional do processo, 24%. Aí tem outras 3,5% que admitem a substituição por penas privativas de direito. Então, você vai pagar uma multa, prestar um serviço comunitário, alguma coisa. Ou seja, só para concluir o raciocínio, 78%, né, dos tipos penais, eles sequer possibilitam que o juiz estipule uma pena privativa de liberdade, ou seja, que ele mande, né, o criminoso para o cárcere. E só 2%, na verdade 2,67%, impõem que o juiz aplique um regime inicialmente fechado. Então, essa história de encarceramento em massa, isso daí é um mito, até porque a gente tem que considerar que, segundo dados aqui do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0, certo? Hoje no Brasil nós temos 353 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento, além de 20 mil foragidos. Então, na verdade, deveríamos estar prendendo muito mais. Essas pessoas estão soltas indevidamente. Olha, Caio, esse seria um projeto bem interessante para a implosão do Brasil. Na verdade, a gente tem uma população carcerária que é uma das maiores do mundo, embora com essas medidas despenalizadoras, que foram iniciativas muito interessantes do Poder Legislativo, na prática, a gente não vê isso acontecendo. Um dado muito interessante para dialogar com essa pesquisa que você trouxe é que 81,91% das penas são fixadas em valores acima de 4 anos. O que isso quer dizer? Elas vão ser cumpridas em estabelecimentos prisionais, em regime semiaberto ou em regime fechado, necessariamente. Outra coisa, embora nós tenhamos uma miríade de tipos penais,
mas são centenas, eu diria milhares de tipos penais, e aí você trouxe uma relação sobre a quantidade de pena que é fixada no preceito secundário, que é fixada ali embaixo do tipo penal, de 1 a 3 anos, de 1 a 5 anos. O fato é que, se nós pegarmos os crimes relacionados a patrimônio e a comercialização, nós temos 78,72% da população carcerária. Esse número responde pelos seguintes delitos: tráfico de drogas, que geralmente são pequenos usuários com pequenas quantidades que são taxados de traficantes, nós prendemos muito e prendemos mal. Furto, que são delitos patrimoniais que poderiam muito bem estar descriminalizados, e uma parte pequena que também são de roubos, que são, assim, condenados geralmente com a palavra de 1 ou 2 policiais, que é também uma questão muito importante a ser debatida no futuro. O fato é que esse número que você trouxe, de 40% a 70% de reincidência, mostra a falência do nosso sistema penitenciário. Esse número ele foi desmistificado pelo IPEA, ele mostra que havia um exagero muito grande. Hoje em dia se fala num número de 24,4% de reincidência, que também é um número gigantesco. A gente pensa com esse número que 1 em cada 4 pessoas que saem do sistema carcerário voltam a delinquir. E esse é um número inadmissível. Esse é um número que mostra que as nossas cadeias estão gerando mais crime. E isso é importante a gente ter em mente. As nossas principais associações criminosas foram constituídas e ganham força no cárcere. Isso é uma tremenda inversão de valores, né? Não é a cadeia que gera o crime, é o crime que leva à cadeia. E quando você fala em taxa de reincidência aqui no Brasil, perceba um absurdo, né? 24% de reincidentes. É muito mais. A julgar pelos depoimentos, N depoimentos, principalmente dos oficiais da polícia, dos soldados, né, que estão ali na linha de frente da segurança pública, eles prendem e prendem novamente, reiteradamente, o mesmo delinquente, que é solto e solto toda vez. E por que isso? Porque a gente vive num país, né, em que, na falta de dados oficiais, estabeleceu-se que menos de 10% dos homicídios são solucionados. Portanto, percebam o seguinte: para aumentar a taxa de encarceramento, significa que o número de crimes cometidos foi infinitamente superior. Então, por exemplo, se a gente pegar a estatística oficial, certo? 8% dos homicídios no Brasil são solucionados. Vamos arredondar para 10 para ficar mais certa a conta. Tá? Para cada 10 homicídios solucionados, tem outros 90 que não foram. Então, você precisa de 100 homicídios para conseguir punir 10, você precisa de 10 para conseguir punir 1. Então, quando a população carcerária aumenta, isso é precedido de um aumento violentíssimo na criminalidade. E é o que você vê, por exemplo, quando você pega aí dados, sei lá, de 5 anos, eu peguei aqui entre 2011 e 2016, né, os registros de roubo, né, portanto, subtração aí com emprego de violência ou grave ameaça, eles praticamente dobraram, eles saem aqui de 985 mil para 1.726.000. Isso aí dá mais de um roubo, dá mais de um roubo a cada 20 segundos. Dá um roubo, aliás, a cada 20 segundos, um pouquinho menos. Então, vocês percebam que para que as prisões estejam lotadas, a criminalidade aumenta exponencialmente. Por quê? Porque nesse país, se a gente não consegue nem apurar a autoria de homicídio, imagina a autoria de roubo. Portanto, essa lógica de falar de encarceramento em massa e que serve a um projeto político, isso não é um argumento que não se sustenta. Pelo contrário, eu consigo argumentar que a inflação dos números carcerários, e há uma disparidade gigantesca entre os números do Ministério Público, que efetivamente fiscaliza o sistema prisional, e os números do Ministério da Justiça, mostram, que são colhidos nos estados, mostram inclusive uma sanha para faturar um pouco do fundo penitenciário. Mas isso fica para a próxima argumentação.